Eu não conheço nenhum vendedor que não tenha transformado a sua forma de fazer vendas e a sua forma de ganhar dinheiro depois que aprendeu a fazer boas perguntas. Saber perguntar, meu povo, vai muito além de só decorar uma técnica de vendas. E eu quero te mostrar aqui cada detalhe sobre isso para você aproveitar as oportunidades que existem em fazer boas perguntas. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais esse episódio do Agrovendas, nosso podcast semanal, que tem conteúdo completamente diferente de tudo que você vai achar no agro por aí. A gente fala de vendas, de marketing, de crescimento de carreira, a gente fala de desenvolvimento pessoal e tem mais um monte de tema importante aqui para você que quer liderar o seu setor, que não quer ficar fazendo igual ali o pessoal que não está crescendo, ali que está acomodado, sabe? Você sabe o que você tem que fazer e você faz. Você está aqui buscando novas formas de enxergar e está buscando aprendizado, porque é isso que faz você crescer e se desenvolver. Então, aqui é o seu lugar. Segue a gente aqui, clica aqui, ó, para até fazer parte do nosso canal mesmo, se inscrever aqui e conhecer os outros vídeos que tem aqui. Tem um botãozinho aqui embaixo também, que é um sininho. Se você estiver assistindo no YouTube, clica nesse sininho para você ser notificado sempre que tiver ou episódio novo do podcast ou outro vídeo aqui no canal. E a gente está em todas as plataformas de streaming também. Manda uma mensagem aqui assim que você ouvir esse episódio para eu saber que você passou por aqui. O que que você achou desse episódio? Vamos continuar essa conversa. Estou no Instagram com xavier.agro, meu Instagram. Miriam Xavier no LinkedIn. Aqui embaixo no descritivo você encontra todas esses endereços e essas referências, tá? E pensando nesse tema de hoje, olha só, que interessante, né? A gente conversa o tempo todo com outras pessoas, a gente responde muitas perguntas, e quanto mais a gente cresce e evolui na nossa carreira, mais a gente recebe perguntas, ou seja, mais a gente é demandado para responder perguntas. Mas afinal de contas, será que a gente está sabendo perguntar também? Olha o quanto é importante saber perguntar para você fazer boas vendas e vai muito além do que só ali ter uma técnica decorada que eu pergunto isso, depois eu pergunto aquilo. Eu não estou falando sobre decorar nada. Vou te mostrar nesse episódio aqui não só a importância de fazer boas perguntas, mas eu quero te mostrar em cada etapa do processo de vendas. Eu escolhi algumas etapas importantes aqui para te mostrar como fazer boas perguntas, para te dar exemplos de boas perguntas. Então, esse episódio aqui já é para você, nesse início, mandar para os seus amigos todos, manda para a galera da empresa, manda para os seus amigos de faculdade que você conhece aí. Vai ter concorrente ali no meio, talvez, mas manda também. Deixa o pessoal crescer e evoluir junto aí, que é isso que a gente quer, né? E aí a gente vai fazendo a nossa parte aqui para passar à frente dos concorrentes depois. Bom. Olha só o tanto que é importante a gente saber fazer perguntas. Primeiro, quando você está começando uma conversa com um cliente seu, a gente precisa fazer perguntas para mostrar, para trazer necessidades ocultas. O que é isso? O vendedor que chega lá na propriedade, ele acha que é só ele que vai falar, que ele chega perguntando e que ele domina o processo de vendas e a negociação. Se ele estiver falando, ele está muito enganadinho. Coitado dele. A gente precisa, na verdade, deixar o nosso cliente falar e, através disso, a gente vai conhecer algumas necessidades dele que a gente nem sabia. A gente vai achar oportunidade de venda aí, sim, senhoras e senhores, só porque a gente perguntou, a gente deu oportunidade do cliente falar. Então, para de ser chato, de ficar falando o tempo inteiro, deixa o seu cliente falar, saiba fazer boas perguntas para ele te trazer ali, ó, na palma da mão, a resposta que você precisa para fechar com ele. Outra coisa, junto com isso, né, gerar consciência do nosso cliente. Se você faz boas perguntas, o seu cliente vai falar mais e vai exercitar isso que a gente fala de trazer para a consciência o problema que ele tem, a necessidade urgente de resolver esse problema, e você está ali justamente para isso, para oferecer uma solução para esse problema dele. Então, é muito importante nesse sentido para quebrar objeções ou para lidar com as objeções que aparecem durante um processo de negociação. Também é importante para fortalecer seu relacionamento com seus clientes. Ixi, gente, tem tanta coisa. E vou te dizer, saber fazer boas perguntas vai te ajudar a vender muito mais. Então, já vamos pegar aqui o primeiro ponto disso, porque eu separei aqui, ó, assim, ó, de acordo com o processo de vendas, algumas etapas para a gente discutir
aonde as perguntas são essenciais, cruciais. E eu gosto bastante de pergunta aberta. Quando a gente traz muita pergunta fechada, ou seja, aquilo que o cliente ele pode só responder com um sim ou com um não, o cliente que fala mais, né, a pessoa que fala mais, aí ótimo, que ela desembola, ela fala mais coisa ali. Agora, e aquela que fala pouco? E aquela que não tem costume de se expressar tanto, que ela não sabe muito ali, ela vai dizer sim ou não e pronto. Aquela que não quer render assunto, né? A pessoa mais fechada, às vezes, você, às vezes perde oportunidade com o cliente porque você fica fazendo só pergunta fechada. Ele responde sim ou não, você não sabe perguntar mais nada, você fica ali também sem graça e tal. E é despedir e falar, depois eu volto, né? Não tem jeito, pelo amor de Deus. Vamos resolver um jeito aqui agora, vamos entender como é que a gente faz essas perguntas abertas. Eu trouxe sugestões de perguntas para várias etapas. A primeira das etapas que eu trouxe é aquela lá no início, que quando a gente vai fazer vendas no digital, a gente chama de qualificação dos leads ou até pré-qualificação, né? Lead é qualquer contato que a gente tenha, apareceu, pingou ali um nome de uma pessoa, ou o contato dela mesmo, às vezes pode ser o e-mail, pode ser o telefone, mas a gente sabe assim, ó, é um potencial cliente. Um lead é um contato que é um potencial cliente. Como é que eu vou saber se de fato é uma pessoa que é potencial e que é interessante de eu ir lá abordar, colocar energia para falar com ela? Isso no digital e isso no dia a dia também, tá? Você tem uma lista, às vezes, de possíveis clientes, você precisa começar a filtrar para entender. Esse cliente aqui vale a pena eu colocar energia, eu ir lá fazer uma visita? Ou é uma pessoa que não tem nada a ver, não vou nem bater lá nessa propriedade, porque eu vou chegar lá e não tem perfil para eu vender para ele. Então, essa qualificação é uma etapa que você vai fazer uma análise para entender, vale a pena eu ir lá, eu me deslocar? Vale a pena eu tentar abordar esse cliente se quer e continuar essa conversa com ele, né? Então, seja no digital, seja no dia a dia, no offline aí, ó, no campo, é importante a gente saber fazer perguntas nesse momento. E aí, o que que vai acontecer quando eu sei fazer perguntas nessa etapa? Eu vou qualificar, então eu vou entender se é um cliente importante, que é isso que eu falei, e eu vou saber o que que eu ofereço para esse cliente. Porque pode ser que eu estou pensando numa solução muito completa aqui, mas na hora que eu converso com esse cliente, eu falo, não. Eu acho que para ele não cabe essa solução completa, eu vou oferecer só esse produto aqui ou esse serviço aqui. Ou às vezes você vai falar assim: nossa, eu achei que o tamanho da área dele era muito maior, mas é só um pedacinho ali. Eu preciso indicar algo que faça mais sentido para ele, para caber no bolso dele, ou para, né, resolver o problema dele. Ele vai pulverizar de uma forma, não é de outra. Então ele vai usar drone para aplicar, não, ele vai usar maquinário mesmo, ou é tudo manual. Enfim. Olha o que é importante que é para a gente saber o que que a gente indica para o cliente, o que que a gente oferece para ele, é perguntar nesse começo, né? Eu vou qualificar, eu vou entender se é cliente para mim e se for, o que eu ofereço de solução para ele. Nessa etapa inicial aqui, então, eu preciso saber fazer algumas perguntas para entender sobre o negócio do meu cliente. Eu posso perguntar diretamente sobre tamanho da operação, tamanho da propriedade, cuidado só, tá? Que tem muito produtor que não gosta de falar sobre o tamanho da propriedade ali logo de cara, se você está começando a conversar com ele. Do mesmo jeito, aqui no agro, é muito ruim você perguntar para uma empresa, sendo a primeira vez que você conversa com a pessoa, qual que é o faturamento da empresa. Isso no digital, em outros ramos, em outros setores, é muito comum, tá? Eu já respondi muito formulário aí que perguntava de curso que eu queria fazer, que perguntava qual que era a minha média de faturamento, meu faturamento anual da empresa. E a gente olha meio assim, né? Desconfiado, a gente fala, ixi, o que que essa pessoa tá querendo saber meu faturamento, né? Tô fora. Claro que é para saber, para me qualificar, para saber qual produto que eles me oferecem, qual turma que eles me colocam, se de repente tem mais oportunidade ali comigo do que eles imaginavam até, né? É assim. É meio escrachado, descarado mesmo, mas no agro, cuidado para não sair fazendo já essa pergunta no começo, que pode ser que você leve aí, ó, uma porta fechada na cara e nunca mais ela se abre. Então, entenda como chegar a essa resposta de qual que é o tamanho da sua área, né? De repente vai perguntando antes quais são as outras áreas, você tem outras áreas além dessa, né? O que que você produz aqui, o que mais que produz. Aí vai aos poucos e às vezes até numa outra conversa mais pra frente você vai entender esse tamanho de área total ali, né? É, cuidado para essa abordagem não ser, sabe, assim, de uma forma que deixa o cliente descontente, desconfiado com você.
Outra coisa que é interessante, a gente pensar em perguntas para descobrir qual que é o desafio específico que esse cliente tem. Então, começar a perguntar para ele já no início ali, numa primeira conversa, e aí depende muito assim, ó, do que você trabalha. Então eu dei o exemplo aqui de, né, se ele pulveriza com drone, se ele faz manual, se ele tem maquinário, como é que é a área dele. Você pode perguntar isso, ou você pode até perguntar para isso mesmo, saber se ele vai fazer uma pulverização numa bordadura de área, a área dele é mais plana, a área dele tem mais morro, como é que é? Pela região, mais ou menos, você vai ter uma ideia já disso, mas pergunte para que você seja bem assertivo na hora de indicar alguma coisa. Às vezes tem algum produto seu que só vai dar certo para uma ou outra forma de pulverizar ou que vai ser melhor para uma ou para outra, né? Então, entenda sobre o negócio do seu cliente, sobre necessidades que ele tem ali. Então, é uma pergunta bem aberta mesmo, mas que você pode fazer de repente de quais são os seus principais desafios hoje aqui nessa área ou na sua atividade. E aí deixa a pessoa falar, até ele vai falar às vezes até de outros assuntos, vai falar de mão de obra, vai falar de outras coisas, né? Ó, e relacionado à produção mesmo, aí você pode puxar depois essa. Então, vai entendendo ali com ele, e isso pode ser uma conversa pessoalmente, isso pode ser uma conversa por telefone, no WhatsApp, né? Vai entendendo com esse cliente aí logo no começo. E entender se ele está pronto para comprar. Ou se ele está pronto para comprar aquilo, ou aquela quantidade, ou aquele dentro daquele valor que você tem para oferecer. Então, em trabalho aqui de mentoria, de treinamento, quando a gente vai falar de consultoria, a gente vai entendendo aos poucos ali qual que é a estrutura do cliente, vai perguntando outras coisas ali para saber se eu vou oferecer, às vezes, um pacote muito completo, por exemplo, para uma empresa que não tem sentido nenhum para ela. Ou, às vezes, até cliente que tem eles que querem o pacote completo, e aí a gente oferece e mostra para ele que existe, mas aí já abre na conversa, antes dele falar que ele achou caro, a gente já fala assim: olha, a gente tem também outras possibilidades que vão te gerar muito resultado nesse começo e que a gente pode começar sem ser com esse negócio tão completo, que você consegue aproveitar ainda bastante aqui, e aí a gente já deixa um caminho aberto ali para ele saber que existem outras possibilidades, sabe? Para ele não perder o interesse. Então, nesse início de conversa, que, né, às vezes até um pouquinho mais já apresentando proposta ali, mas, sabe, mais inicial, tem muitas possibilidades de perguntar para o seu cliente para conhecer o perfil dele, para saber se tem mais alguém ali que também toma decisão, que vocês deveriam chamar para essa conversa. É também interessante já logo no começo para às vezes até na hora que você está marcando uma visita, né? Tem mais alguém que deveria estar junto e tal, para a pessoa lembrar, porque senão você vai lá, faz a visita, conversa tudo que você tem que conversar, faz a sua oferta, e aí o cliente vai falar assim com você: agora eu só preciso ver com o meu sócio. Aí você fala: nossa, por que que eu não perguntei antes, meu Deus, que tinha um sócio se não tinha, né? Então, pergunte antes para de repente nessa primeira visita que você vai fazer, você já conhecer outras pessoas que também tomam decisão ali junto. Outro ponto, outro momento do seu processo de vendas aqui, e que não é nem só dentro do processo separadinho, mas assim, ó, o tempo inteiro a gente vai usar isso, se bobear, que é descobrir as necessidades do seu cliente. Então, pode ser desde a primeira conversa, ao longo da negociação também, é interessante a gente pensar nisso, e depois que a gente já conhece o cliente, já está vendendo para ele mesmo assim, né? Descobrir as necessidades, perguntar para esse cliente. Além dessa pergunta que eu até trouxe aqui antes de quais são seus maiores desafios no momento, né? Mas você pode perguntar assim: quais critérios você usa para escolher um novo fornecedor? Que você está entrando ali querendo participar com ele, e de repente ele já te contou que ele tem outros fornecedores, ou que ele já tem alguém que faz as indicações para ele, de onde ele já compra e tal. Vai falar: quais são os critérios que você usa para escolher? Abre oportunidade para ele te contar um pouco sobre o que que ele gosta e o que que ele não gosta, né? O que que ele prefere na hora de escolher, o que que é prioridade para ele. Existem alguns processos que você gostaria de melhorar ou de automatizar aqui na sua empresa, aqui no seu negócio, aqui na sua propriedade. E aí depende sempre, lógico, qual que é a solução que você está oferecendo. Aqui tem um grande segredo, e não é só nesse momento agora aqui, ó. Eu quero que você entenda para todas as perguntas que você for fazer. O tipo de pergunta que você faz não pode ser decoradinha, copiando só do que outro colega de outra empresa está fazendo. A pergunta que você faz tem que estar muito adequada àquilo que você tem de solução para oferecer.
Porque se você não tem um pacote mais tecnológico, né? Você está lidando ali com um negócio muito simples, você até pode perguntar ali no início de qualificação para entender se ele usa mais tecnologia ou menos, para você saber se é perfil de cliente para você ou não. Mas cuidado para não ficar perguntando coisa nada a ver aleatória e aí isso não te conduz a nada, não leva a um raciocínio que você consegue conduzir o cliente para ele entender melhor o que ele precisa e aí você poder oferecer um produto que resolva de fato, né? O produto uma solução, independente do que fosse um serviço, né? Então vai entendendo de acordo com o que você vende, o que você tem que perguntar, o que está relacionado ao que você vende. Então conhecer o seu produto, seu serviço, né? Sua solução é extremamente importante. Não conhecer só informações técnicas, mas saber também outras questões, né? Está relacionado a mais tecnologia ou a menos? Isso normalmente é um produto de muito valor agregado ou de pouco, né? Em qual etapa do processo de produção que o meu cliente vai usar isso aqui, o que ele vai precisar de mim? Então, vai entendendo para fazer as perguntas mais relacionadas a isso, tá? Quando a gente pensa em objeções, vamos pegar uma outra etapa aqui, né, do processo. Você já está conversando com o cliente há um tempo, você já de repente apresentou alguma proposta para ele. E ele já começa a soltar ali, ah, não, mas eu não vou fechar agora, eu tenho que pensar. Ah, não, mas não sei o quê. Você pode perguntar assim para ele, o que especificamente faz você pensar sobre a decisão de compra de um produto? O que que faz você tomar essa decisão? É até muito aberta, muito ampla, mas se o cliente não está te dando muita abertura para conversar, para ser mais específico, de repente ser menos incisivo e menos, acho que não é nem incisiva a palavra, né? Porque a gente tem que ser firme ali, mas persistir, mas para você não ser muito invasivo, essa que é a palavra aqui. Então, cuidado com, às vezes, algumas coisas que você pergunta, que às vezes você vai muito, né? Igual eu falei no começo aqui, que a pessoa pergunta, ai, qual que é o seu faturamento, né? Quanto que você qual que é o tamanho da sua área, sabe? Para não perguntar, às vezes, uma coisa assim. Então, você pode perguntar quais outras informações podem te ajudar para tomar essa decisão? O que que eu posso te fornecer de mais aqui de informação, né? Ao invés de só perguntar, ficou muito claro? Ficou claro para você tudo que eu falei aqui? Se tem alguma dúvida sobre os produtos, a pessoa responde sim ou não, sabe? Quais outras informações eu poderia fornecer para você tomar essa decisão, para te ajudar, né? Qual seria o cenário ideal para você considerar essa oferta? Olha a quantidade de coisa, né? Para você decidir sobre um novo produto, uma mudança no seu manejo, o que que é importante você saber para se sentir seguro nessa tomada de decisão? Então, a gente pode pensar em outras possibilidades aí, dependendo daquilo que você está negociando. E no fechamento de vendas, algumas dessas até que cabem também, que eu acabei de falar aqui, né? Mas para a gente fechar sem ser aquela coisa de o que que eu posso fazer para a gente fechar agora? Eu sei que muita gente faz essa pergunta, só que a gente, assim, em alguns momentos dá para fazer, e em outros abre a possibilidade do cliente te pedir desconto, dele querer uma outra condição, dele repensar naquilo que ele já estava quase decidido, na hora que você fala, o que que eu posso fazer para a gente fechar agora? Dá uma sensação, sabe o que? Às vezes, de insegurança sua, de urgência e meio desespero seu que você precisa vender, e aí o cliente às vezes percebe que você está precisando de mais. Então, cabe em algumas situações, eu até oriento em algumas situações que pergunte isso, mas cuidado para não ser assim, só isso que você pergunta, para você ter outras opções. Então, eu trouxe aqui algumas opções, né? Uma delas, qual que é a melhor data para a gente entregar o produto? Na hora que você já está fazendo, já querendo caminhar para o fechamento, e aí tem um episódio agora que recente, eu acho que foi ao ar, episódio 119, nem tão recente não, mas que eu trouxe aqui algumas técnicas de fechamento voltado para esse lado meio de psicologia positiva, sabe? De você já ir falando de outros assuntos. Não vou ficar aqui dando spoiler só também, vai lá depois que você terminar de ouvir aqui, tá aqui no descritivo o número do episódio, clica lá depois para você ir lá no 119, entender esse raciocínio. Então, uma das possibilidades é conduzir um raciocínio nesse sentido para você fazer um bom fechamento, tá? E fazendo algumas perguntas. E aí sim, não é pergunta aberta. Nesse caso específico, você está dando duas opções. Vou parar de falar aqui, que senão eu vou contar tudo. Então, vai lá e vai escutar depois o 119. Uma outra coisa. Como que eu posso te ajudar para você, para a gente facilitar essa transição sua do manejo que você usa para a nossa solução, né? Que é um pouco do que eu trouxe aqui anteriormente. Como que você gostaria de começar com esse projeto? Como você gostaria de começar com esse projeto? Ou você gostaria de começar esse projeto numa área um pouco menor?
para a gente fazer um projeto piloto, para a gente fazer um, né? Qual que é o desenho que funciona melhor para você? Então, ir achando caminhos ali, às vezes vai ser um pouco mais de pergunta fechada também, mas para você ir conduzindo ali, porque se o cliente não quer fechar a área total, se ele não está seguro ainda, não adianta insistir às vezes com ele. Às vezes é melhor você fechar uma área menor, mostra para ele o resultado, acompanha, né? Então, para a gente conduzir para isso, qual seria a melhor possibilidade para você, considerando o tamanho da sua área aqui, para a gente fazer um início de projeto juntos? Qual seria um tamanho de área que fique confortável para você? E aí deixa o cliente te dizer qual que é o tamanho da área que para ele faz sentido. Sugira outras possibilidades aí, se para você não for interessante uma área tão pequena, ou se não, né? Enfim, aí é outra parte aí que é da condução da negociação e de fechamento. Se deixar, eu já vou falar isso aqui também. Vamos voltar para as perguntas aqui. Vamos pensar assim, ó. Outra etapa de fazer boas perguntas e de exercitar muito isso, quando a gente fala de manutenção do relacionamento com o cliente, durante toda a negociação, mas assim, ó, principalmente eu quero trazer aqui focado no pós-vendas. Quando eu falo de eu já fechei com esse cliente, mas eu preciso continuar construindo e fortalecendo esse relacionamento com ele. Como é que eu faço para eu fazer perguntas? Qual é o tipo de pergunta que eu posso fazer? E aí eu lembro muito aqui de uma situação. Eu fui participar de um treinamento uma vez de liderança, tem acho que uns 2 anos já, não sei, lá em São Paulo, com um cara chamado José Salib Neto. Para quem não conhece, é um nome muito forte hoje no mercado geral, não é do agro. Ele é um cara que entende muito sobre liderança e sobre gestão. Ele, junto com o Sandro Magaldi, eles já publicaram, nem sei hoje, assim, se a gente for olhar quantos livros foram da série que eles já publicaram, muitos livros sobre gestão e sobre liderança. Esse curso era sobre um dos livros que eles tinham lançado recentemente, que era Liderança Disruptiva na época. E eu lembro que o Salib respondeu uma pergunta. Uma pessoa lá perguntou assim: Ah, como é que você, conversando com tantas autoridades, todas as pessoas importantes que você já conversou aí, e no livro, inclusive, esse livro Liderança Disruptiva, ele traz entrevistas com alguns grandes nomes assim do mercado, de gestão, de grandes empresários, e aí a pessoa pergunta para ele assim: Ó, como é que você faz para perguntar? Né? O que que você pergunta para abrir esse espaço que a pessoa fale tanto e traga tantas informações interessantes para você e que abra tanto assim, né, do negócio dela. E aí ele falou assim, olha, uma coisa, eu vou até ler aqui a anotação do curso, tá? Eu tenho umas coisas de guardar caderno de específico de curso, esse aqui, ó, para quem tá vendo aí, opa, para quem tá vendo aí, ó, é bem o caderno do Liderança Disruptiva. Aí olha como que o Salib respondeu. Ele fala assim: olha, eu aprendi que eu não deveria perguntar sobre como ter sucesso. E eu comecei a perguntar da seguinte forma: eu sou um jovem empresário, o que você poderia me dizer para para eu fazer para ser útil para as pessoas? Olha que interessante. Então, eu já estou até abrindo uma outra possibilidade aqui de você pensar que sobre pós-vendas, construção de relacionamento com o cliente, o que que você precisa fazer? Você precisa que o seu cliente sinta que você está interessado nele, que você quer ser útil, você quer fazer algo por ele. É aí que está a base do que a gente vai entender aqui agora. Então, o que que você pode perguntar para um cliente para ele entender isso? Que você está interessado nele, que você se preocupa com ele, que você quer olhar para ele, para o negócio dele, que você não está só interessado em fazer venda. Como tem sido a sua experiência com o nosso produto ou serviço? Pergunta bem típica de pós-vendas. Vamos começar por essa, né? Como tem sido a sua experiência? Como está a sua área de produção depois que você aplicou o nosso produto? Enfim, com perguntas nesse sentido para você fazer o seu acompanhamento ali, o início do seu acompanhamento depois das vendas. O que mais? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Essa aqui é boa. Ó, tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar o nosso suporte com você no futuro? Ou, aliás, você pode perguntar até eu posso fazer, ao invés de nós podemos fazer. Depende da forma como que você conduz aí. Porque eu vejo que tem gente que às vezes usa o nós quando se refere a si mesmo. E aí tá falando tudo errado, tá? Mas ai, nós trouxemos aqui para você. Tá só você e fala assim, nós trouxemos para você. Não, eu trouxe para você, né? Isso aí é questão de português até, mas vamos é, quando você está perguntando, nós podemos fazer para melhorar, o que que nós podemos fazer para melhorar
com você o suporte que a gente tem, você está de fato envolvendo toda a empresa. Você está pensando na pessoa que fez a entrega do produto, você está pensando lá no faturamento, você está pensando no crédito, enfim, na empresa como um todo. Se você quiser perguntar sobre você, como eu posso te ajudar aqui para a gente melhorar o suporte para eu melhorar o suporte que eu faço com você. Então, você está perguntando você, vendedor, como é que você pode fazer. Entendeu a diferença? Pegou aí? Então, é nesse sentido. A gente pode fazer dos dois jeitos, tá? Veja o que você quer comunicar e aí pergunte. Existem outras áreas que você está procurando soluções atualmente? Tem outras questões que você busca hoje? Ou até nas outras áreas de produção, porque eu não estou falando nem áreas no sentido de, né, de situações e tal. Tem outras áreas de produção sua que você esteja buscando boas soluções também? Aí você já está até abrindo um pouquinho mais, né, de oportunidade ali, de espaço para você ir lá visitar uma outra propriedade, para você abrir um outro pedido ali, tirar um outro pedido, né? Mas observa sempre que você precisa perguntar mais para o cliente a respeito de como que você pode melhorar, como que você pode atender ele melhor, né? Para ele poder entender que você está ali para isso também, tá? Pergunte isso, lembre dessas perguntas. E aí, eu deixei aqui para o final para te contar duas coisas muito curiosas, duas situações aqui, dois momentos que não são necessariamente sobre venda, que você está vendendo um produto ou um serviço, mas é um outro tipo de venda. Você está vendendo você, sua imagem, você está construindo sua autoridade aí no mercado. Nesse momento também desse tipo de venda, você precisa saber fazer boas perguntas. Vou trazer duas histórias aqui rápidas e muito contextualizadas para você entender. Lá na nossa mentoria, aliás, em todos os programas de mentoria que a gente faz hoje, a gente tem uma dinâmica que a gente chama de hot seat. Quem é aluno que está aqui assistindo ou que está ouvindo, já fez isso comigo, entende exatamente o que significa na hora que a gente fala hot seat. Eu vou te explicar. É uma rodada de perguntas, tá? Vamos entender assim. O aluno traz aquilo que ele está vivendo no momento, pode ser uma negociação, abertura de área, resolução de conflito, ele está passando por alguma coisa no momento de vendas ou de crescimento de carreira dele, que ele precisa de um direcionamento específico do mentor ali, e aí ele traz para a gente essa pergunta. Ele tem um espaço para perguntar. A gente vai responder detalhe por detalhe o que que ele tem que fazer diante daquela situação. Então, nós, mentores, respondemos a pergunta. Nesse caso aqui, olha que interessante. Grande parte, a maior parte dos alunos que tem crescido mais em carreira, que tem crescido mais, evoluído mais em vendas, são os alunos que mais perguntam. Olha esse dado aqui, presta atenção. As pessoas que mais perguntam são aquelas que estão também colhendo mais resultado. Óbvio, se elas implementam, né? Não está só perguntando e guardando aquilo para si. Perguntou, implementou, está colhendo mais resultado. Saber perguntar vai fazer você evoluir muito profissionalmente. Acredite nisso. A segunda história para você aqui, a segunda situação que eu tenho para te contar é a respeito de treinamento. Eu sou muita pessoa da perguntinha do levantar a mão, eu quero perguntar uma coisa nos treinamentos que eu participo, né? Me apresento muito rápido ali e já faço uma pergunta. E quando eu estou dando um treinamento, então eu posso dizer por mim do que eu consigo como participante de um treinamento, mas eu posso te dizer muito olhando pelo lado de cá como treinadora. As pessoas que numa palestra nem tem tanto, às vezes, espaço de pergunta, né? Mas um treinamento presencial, um treinamento até online. As pessoas que às vezes interagem numa publicação até, tá? Mas vão pensar de possibilidade de treinamento de evento. As pessoas que mais perguntam são aquelas que a gente, como treinador, mais lembra, o resto da turma mais lembra, são aquelas que levantaram a mão e perguntaram algo, porque você tem ali alguma referência sobre ela, você já viu, ela se expôs, então você viu a pessoa, são as pessoas que a gente mais consegue lembrar. E que a gente, lógico, vai sentir algum tipo de conexão, às vezes, porque ela falou alguma coisa que tem a ver com a gente, né? Então, ela perguntou alguma coisa ali da história dela, você fala, nossa, eu já vivi isso aqui, sabe? As pessoas que fazem boas perguntas são as pessoas que mais se conectam com outras e que são mais lembradas. Diante de tudo isso, eu acho que não tem desculpa para você não começar nesse instante a praticar as suas boas perguntas aí. E lógico,
é uma questão de treino. Quanto mais você lembra disso, faz isso de forma consciente, intencional e mais faz de fato, executa isso no seu dia a dia, mais chance de sucesso você tem, né? Então comece agora a fazer as suas perguntas aí no dia a dia. Lembre desse episódio, salva para ouvir de novo se precisar, para você ouvir outras vezes, né? Essas técnicas todas aqui que eu trouxe, essas possibilidades todas, escreve para mim aqui nos comentários o que você já usa, o que que você já faz, ou o que que você já achou muito interessante que foi falado. Escreve aqui, vamos continuar essa conversa. E se você precisa de um espaço onde você tem as suas perguntas, as suas dúvidas específicas respondidas e mais, você tem a oportunidade de treinar esse fazer perguntas, né? Você possa ter ali outras pessoas para perguntar e aprender com a pergunta delas. O lugar mais certo para você é dentro da mentoria com a gente. Então, se faz sentido para você, aqui no descritivo tem um link. Deixa sua mensagem lá, clica nesse link, manda para a gente perguntando sobre a mentoria, que a gente vai conversar, te explicar todos os detalhes. Vou ficar muito feliz de ser sua mentora e de te ajudar aí, te acompanhar nesse processo de evolução em vendas e evolução de carreira. E manda este episódio para mais pessoas, porque tem mais gente que precisa ouvir esse conteúdo. Segue a gente aqui, inscreve no canal e vamos embora, porque tem muito conteúdo para você por aqui. Eu te vejo por aí. Eu te vejo nas redes sociais. Eu desejo que você tenha muito sucesso nas suas vendas. E aí, agora sim, eu te vejo por aí, fora da porteira.